Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e animados aí para mais uma aula. Hoje eu prometo concluir o tema condomínio edilício, né? Nós já estamos aí há 2 aulas, indo para a terceira, tratando desse tema importantíssimo dentro do direito das coisas, mas já é hora da gente mudar um pouquinho de assunto. Bom, vamos lá então. Vamos tratar nesse primeiro vídeo das situações em que é possível o condômino ser multado pelo síndico do condomínio edilício. Vamos analisar o parágrafo 2º do artigo 1336 e o artigo 1337 do Código Civil. Bem, o que é que diz o parágrafo 2º do artigo 1336? Lembrando que o 1336 ele trata dos deveres do condômino no condomínio edilício, que nós estudamos já na última aula. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na sua convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Aqui tem vários detalhezinhos importantes que a gente precisa destacar, analisar por partes. Bem, quais os deveres do condômino que ensejam a aplicação dessa multa que não pode ser superior ao valor de 5 vezes a contribuição mensal do condômino? 5 vezes o valor do condomínio que ele paga. As infrações dos incisos 2 a 4, o descumprimento dos deveres previstos nos incisos 2 a 4 do 1336, ou seja, alteração da forma e da cor da fachada das partes e esquadrias externas, isso pode sujeitar o condômino à multa. Não, realizar obras que comprometam a segurança da edificação, sem comunicar previamente o condomínio e sem apresentar um respaldo técnico para a realização dessa obra. E dar às suas partes destinação diversa daquela que tem a edificação, ou utilizar a sua unidade autônoma de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, a prática de qualquer um desses comportamentos que correspondem a violações dos deveres explicitados nos incisos 2 a 4 do 1336 pode acarretar a imposição de uma multa ao condômino infrator. Essa multa, segundo o próprio parágrafo 2º, tem que estar prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais. Então, é imprescindível que a multa a ser aplicada esteja prevista na convenção, no ato constitutivo do condomínio, né? Normalmente, já adianto a vocês, as convenções condominiais já contemplam lá um tópico, um capítulo que trata das infrações praticadas pelos condôminos e do valor das multas a serem impostas em razão dessas infrações. Se porventura a convenção estabelecer como valor da multa um montante superior a esse teto de 5 vezes o valor da contribuição condominial, o que exceder a esse teto legal reputa-se não escrito, ou seja, se porventura vocês encontrarem numa convenção condominial
previsão de pagamento de multa de 10 vezes o valor da contribuição condominial, aquilo que superar o teto da lei, os 5 condomínios, reputa-se não inscrito. Ok? O pagamento da multa não eximirá o condômino infrator do pagamento de uma indenização pelas perdas e danos que forem causadas ao condomínio em função do descumprimento desses deveres explicitados no inciso 2 a 4. Então, por exemplo, o sujeito que altera inadvertidamente a fachada da sua unidade, instala uma janela em desconformidade com o padrão do edifício. Sem prejuízo da multa, ele vai ter que arcar com o custo da troca dessa janela, né? Fazer com que a sua unidade retorne ao padrão e indenizar qualquer tipo de outro prejuízo que o condomínio alegar e provar judicialmente. Então, pagamento da multa não exime o condômino inadimplente ou o condômino infrator de indenizar o condomínio. Outra coisa importante, para que a multa possa ser de fato cobrada do condômino infrator, é imprescindível que o condomínio garanta ao infrator a oportunidade de se defender das imputações que são feitas contra ele. Então, como é que funciona na prática? Constatada a prática de uma infração a um dos deveres dos incisos 2 a 4 do 1336, o síndico deverá aplicar a multa e notificar o condômino da infração cometida. Nessa notificação, deve ser assegurada a possibilidade do condômino inadimplente, ou condômino infrator, o que praticou a infração, oferecer a sua defesa. Oferecida a defesa, a multa tem que ser ratificada pela Assembleia Geral. Uma vez aplicada a multa, para que o condomínio possa cobrá-la judicialmente, é preciso que a Assembleia dos Condôminos, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes, autorize a cobrança da multa. Por que o legislador exige que a multa seja ratificada pela Assembleia? Para evitar uma eventual perseguição do síndico, que é o administrador do condomínio, a um determinado condômino com o qual ele não simpatize. Vocês sabem que a vida em condomínios não é muito fácil. Desavenças surgem, seres humanos são difíceis e muitas vezes aquele que tem algum status de poder dentro daquela comunidade se acha melhor que os outros e se pensa que pode punir qualquer condômino por a mínima violação ou a perspectiva de violação de um dever previsto na lei. Então vejam, para se evitar que o síndico tenha um poder extremo de ser o único julgador da conduta do condômino, exige-se que a multa aplicada pelo síndico, para poder ser cobrada judicialmente, seja ratificada pela Assembleia e por um quórum de pelo menos 2/3 dos condôminos restantes, ou seja, um quórum elevado. Para poder multar o condômino é preciso que a coletividade delibere em percentual expressivo pela aplicação, pela efetivação da cobrança da multa, ok? Essa história do síndico lavrar a multa e já encaminhá-la à administradora para que se providencie a cobrança judicial
não vai dar certo. Essa multa, certamente, por iniciativa do condômino infrator, será considerada nula em função do desrespeito ao contraditório e à ampla defesa que é assegurado a qualquer cidadão. Ok? O 1337 prevê também a imposição de multa para o condômino que reiteradamente descumpre os seus deveres perante o condomínio. Essa é uma multa mais grave, né? A multa essa multa do 1337 ela incide para situações em que o condômino useiro em vezeiro em desrespeitar as regras, as normas que regem a vida condominial. Eu vou ler o artigo para que vocês entendam melhor do que eu estou falando. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, notem que o quórum aqui é ainda mais qualificado, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. Bem, observações. Aqui, a multa pode ser aplicada não apenas pelo descumprimento dos deveres dos incisos 2 a 4. Qualquer outro dever que esteja previsto na convenção condominial ou no regimento interno que tenha sido descumprido pelo condômino, desde que esse descumprimento seja reiterado, poderá render ensejo a aplicação dessa multa de também até 5 vezes o valor da contribuição condominial. Como aqui o espectro de fatos que podem gerar a imposição da multa é mais diversificado, a lei institui um quórum mais qualificado para a ratificação da multa. É preciso que 3/4 dos condôminos restantes deliberem pela sua efetiva cobrança. A multa pode ser de até 5 vezes o valor da contribuição condominial. Dentro desse teto, o valor pode variar conforme a gravidade das faltas e o número de vezes em que elas foram reiteradas. O pagamento da multa aqui também não exclui a responsabilização do condômino por eventuais perdas e danos que o descumprimento reiterado dos seus deveres perante o condomínio acabar gerando. Já o parágrafo único do 1337 vai mais além e impõe ainda uma sanção ainda mais grave. O condômino ou possuidor que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Então vejam, aqui temos uma multa ainda maior, que pode atingir até 10 vezes o valor das contribuições condominiais. A razão aqui para a aplicação da multa é o comportamento antissocial reiterado do condômino, aquele comportamento que gera animosidade e inviabiliza a vida dentro do condomínio. Condômino que é muito brigão, que costuma tratar mal os empregados do edifício, que costuma tratar mal os seus vizinhos, que às vezes tem atos que pratica atos completamente incompatíveis com a vida condominial, ele faz aquilo que ele bem entende no condomínio, desrespeita a coletividade de modo geral. Isso pode render ensejo a essa
multa do 1337, parágrafo único, que tem um valor ainda maior. Aqui também a necessidade de ulterior deliberação da Assembleia. Notem que o legislador não fala em quórum nesse parágrafo único. Tem-se entendido que, como a regra que autoriza essa sanção encontra-se atrelada à do caput, do 1337, o quórum a ser observado para a ratificação dessa multa também deve ser o de 3/4 dos condôminos restantes. Então essa é uma outra sanção que tem por fundamento reiterado o comportamento antissocial do condômino. Notem que as infrações do artigo 1337 e também a do parágrafo 2º, as do parágrafo 2º do 1336, elas podem ser praticadas tanto pelo condômino, que seja coproprietário, que seja proprietário de uma unidade autônoma e coproprietário das áreas comuns, quanto por possuidores, ou seja, o locatário, comodatário da unidade. Esses também podem estar sujeitos à imposição dessas multas, tá bom? Essas multas, elas têm caráter personalíssimo, né? Não se pode, por exemplo, multar o condômino em função de um comportamento antissocial reiterado do locatário, né? Nesse caso, tem que se aplicar multa àquele que reiteradamente age de maneira a subtrair a harmonia entre os condôminos. Ok? Espero que tenha ficado claro e com isso nós encerramos esse tópico de sanções. Começaremos no próximo vídeo a falar da administração do condomínio.